nos acompanham aqui neste auditório e também os que nos acompanham pela internet, através do Debate Paraná, e também através do paranaportal.com.br. Já podem enviar as suas perguntas para participar conosco aqui a partir do segundo bloco. Neste bloco, temos então 10 perguntas que foram elencadas pelas 4 entidades organizadoras desse evento, que são tidas como prioritárias para o desenvolvimento de suas respectivas atividades. Então, eu passo a fazer a primeira pergunta ao senhor. O SENGE e o CREA participaram da Comissão Tripartite de Fiscalização das Concessões Rodoviárias do Paraná no ano de 2012, como representantes dos usuários das rodovias federativas. Este trabalho foi constatado pelas entidades o fragoroso desrespeito por parte das concessionárias aos contratos originalmente assinados no ano de 1996, principalmente no que diz respeito aos investimentos. SENGE e CREA deixaram claro em relatório encaminhado ao Governo do Estado do Paraná que o fator preponderante para que as concessionárias não cumpram com suas obrigações contratuais tem sido a precariedade e a fragilidade do aparato de gestão e fiscalização implantada pelo Governo do Estado desde o início da vigência dos contratos. Fragilidades e precariedades que se revelam principalmente pela inexistência de um modelo de gestão para os contratos e pelo exíguo número de engenheiros do quadro de funcionários públicos envolvidos nos processos de gestão e fiscalização. Como o senhor vê esta questão e que medida tomará para resolver de maneira definitiva o tema pedágio antes que expirem os contratos? Especial pelo sistema norte-americano. As praças de pedágio são privadas. Tem grupos empresariais que abrem a estrada, as freeways. Mas há um princípio geral. Ao lado desta freeway, existe sempre uma alternativa pública. Então, o governo não precisa nem se preocupar com o preço do pedágio. Porque os usuários escolhem. Se o pedágio estiver exagerada, tá? O usuário escolhe a estrada pública. Aqui no Paraná, no entanto, essas estradas foram concessionadas com uma tarifa interna de retorno de 18%. E durante um processo eleitoral que eu disputei com o ex-governador Jaime Lerner, eles chegaram a baixar em 50% o pedágio para simular uma redução. E eu perdi a eleição por 0, qualquer coisa de pontos, um valor absolutamente insignificante em função da queda pela metade do preço do pedágio. Quando o governador assumiu, ele simplesmente fez um acordo judicial e subiu em 100%. Ou seja, ele recuperou 50% e foi mais 16%. Então, posteriormente, quando eu ganhei o governo do Estado, eu resolvi tomar algumas providências. E as providências tomadas foram basicamente ações judiciais. O que eu podia fazer com um contrato firmado pelo governo anterior. Estas ações judiciais, eu imaginava que outras governos baixando, acabando com o pedágio do Paraná, caíram na feia, na armadilha da lentidão da justiça brasileira. E a justiça do Paraná não é diferente da justiça brasileira. São chicanas jurídicas, recursos, com os quais se vai protelando o julgamento. E eu terminei o governo do Estado sem poder resolver esse problema. O governador que me sucedeu foi financiado pelos donos do pedágio. Não é uma acusação minha, é uma constatação e uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal. Para a campanha de prefeito, ele recebeu R$1 milhão. E para a campanha de governador, R$2 milhões.
No início do governo, ele dizia que o truculento governador que eu tinha decidido, essa doce figura que eu falava do governo, não tinha querido dialogar com as empresas. Não é verdade. Nós queríamos até comissões para baixar a tarifa em 30%. Então, quando não deu certo, podemos conversar sobre isso depois. E mais recente, então ele suspendeu as ações judiciais para negociar. O truculento ia negociar o que o truculento não havia conseguido fazer. Mais recentemente, coisa de um mês atrás, o governo do Estado, através da Procuradoria Geral, desistiu de todas as ações, inclusive ações do Congresso, ações de sociedade civil, em número de 38. Todos os questionamentos que o governo havia feito contra aumentos que nós julgávamos absurdos. O governo desistiu de todas as ações e concordou com toda a situação que se encontrava no Paraná. Vamos ter que repristinar essa. Está bem baixo o áudio, então eu posso ter O problema maior é a retomada. Existe aí uma nova posição para a renúncia nova, com 18% reduzido novamente, quando mais recentes concessões do Brasil estão aí sobre 8% de tarifa interna de educação, que, a meu entender, já é muito também. Mas o Estado investe nos próximos anos 100 milhões de reais. E uma empresa opera essa estrada que é tratada por dentro. O que nós podemos fazer? E daí, porque você me perguntou o que nós fizemos com esse instrumento de fiscalização. Não havia o que fiscalizar o contrato feito posteriormente à eleição. O governador havia aberto mão de todas as obrigações, como uma espécie de compensação pelo período em que ele reduziu pelos 50%. Então, o caminho do governo do Estado era tentar derrubar juízes. Essa nova concessão é um absurdo. Nós vamos ter que retomar isso. Agora, quanto ao problema da diminuição do número de dinheiro, isso não é um problema nacional. Estamos vendo a estrutura de planejamento e de formulação de projetos do Brasil desaparecer em cima de terceirizações rigorosamente absurdas. Você, Marcelo Almeida, nosso companheiro candidato ao Senado, engenheiro, por acaso, uma salva de palmas. Esse esvaziamento tem que ser corrigido. Temos que abrir concursos, montar de novo o acervo do projeto. Olha, eu assumi que eu resolvi construir hospitais. Há 40 anos o Paraná não construiu hospital, nós não tínhamos uma empresa ou um projetista de hospital no Paraná. Foi uma dificuldade enorme. Nós acabamos construindo 44, licitamos esses projetos. Mas o mundo dos caminhos é repor os engenheiros do governo do Estado, o Adelino repor na República e montar um banco de projetos. E não precisa servir só com engenheiros e arquitetos do Estado. Eu tenho uma apreciação muito grande pela concorrência pública na realização do projeto. Se a gente estabelece um monopólio estatal do projeto, nós viramos um país que terá projeto de arquitetura parecido com aquele de Moscou, um igual ao outro. Então, esta variedade que você consegue, com a pluralidade do recurso público, me agrada bastante. Mas, para mim, eu acredito que essas questões estão sendo levantadas no tempo, porque as perguntas as entidades de representação há mais de 5 anos vêm tentando sem sucesso abrir um canal de diálogo com o governo do Estado do Paraná sobre a situação do quadro de engenheiros e arquitetos do Estado. Essas entidades alegam que existe uma expressiva perda de quadros desses profissionais e que tem como consequência a desestruturação de todos os órgãos estatais ligados às áreas administrativas do planejamento estadual de desenvolvimento urbano. A causa principal desse processo seria a impossibilidade da renovação dos quadros técnicos pela existência do governo do Estado e oferecer baixos salários iniciais para as carreiras de engenharia e construção. Os valores oferecidos no Estado são menores que a metade do piso salarial das categorias e cerca de 1/3 do valor que o mercado de trabalho paga. Isso tem que fazer. A pergunta fica meio no ar, tudo está resposta. É verdade que os salários são baixos. É uma verdade.
verdade absoluta, mas não é só dessa categoria de profissionais. Os salários do Estado são baixos. Por exemplo, o salário do médico é uma verdadeira vergonha no Estado. O sujeito com um consultório, num dia ou 2 dias, ganha com consultas baratas, ele ganha por mês no governo do Estado do Paraná e qualquer governo brasileiro. Daí, inclusive, a solução dos médicos cubanos, que afinal também não foram tão baratos assim. Eles ganham um pouco, mas nós pagamos 10 mil reais por cada um deles. Eu acho que nós temos que reestruturar, cara. Mas veja, para mim responder isso com mais clareza, para que o nosso plenário entenda, eu quero dar uns dados para vocês. Eu, quando fui governador, eu peguei a recessão de 2008, 2009. Naquele ano, o produto interno bruto do Paraná caiu 1,32%. Mas mesmo assim, nós conseguimos um avanço nos últimos 3 anos do nosso governo, pegar essa base de 3 anos, de 20,83%. E o nosso ICMS subiu 24,01%. Ou seja, o imposto arrecadado do ICMS andou, não é a receita total do Estado, o ICMS andou acima do produto interno bruto. Razoável. O atual governo, nos últimos 3 anos, teve um acréscimo do PIB de 12,53%. É quase a metade do ICMS do produto interno bruto do governo anterior. E o ICMS subiu 25,25%. Bacana, né? Com a metade do meu PIB, o ICMS andou mais de 1 ponto acima da minha arrecadação do mesmo imposto. Por que isso aconteceu? Então, a arrecadação cresceu 2 vezes mais que a produção. Mas o que é ICMS? É imposto de circulação de mercadoria. Quando a mercadoria circula na economia, você arrecada. O nosso atual governo inventou um tal de ST, substituição tributária, que nada mais é que uma antecipação de receita. Cobra-se o imposto na origem, na fábrica, ou sendo produto importado, no importador. Então, o comerciante, por exemplo, acaba estocando ICMS. O comerciante da microempresa está quebrando, que nós criamos aquele sistema em que a microempresa teria imposto zero, até 25 mil reais de arrecadação por mês, e a pequena empresa teria uma média de 2%. Quando essa mercadoria não é vendida, ele fica estocando imposto. Se vocês observarem agora, vocês vão numa farmácia, talvez algumas pessoas como eu aqui compram regularmente remédios para pressão, você vai verificar, vocês vão verificar que não tem estoque. Geralmente você vai lá, tem um vidro, um envelope, você quer comprar 2, não existe, eles trabalham no just in time, para escapar da estocagem do imposto. E as empresas, com isso, que se estocam, estão quebrando, porque eles estão estocando imposto e em algumas naturezas de estabelecimento, a mercadoria se deteriora, o imposto vai junto, não tem como compensar. A pequena e a microempresa ou estão no Simples Nacional, ou estão no nosso projeto de extensão, que é melhor que o Simples Nacional. Então, isso está quebrando as pequenas e microempresas. Esse foi o resultado dessa loucura. A substituição tributária é um sistema de imposto implantado pelo Serra, em São Paulo, que tem uma qualidade em determinadas circunstâncias. Ela serve para evitar a sonegação em industrialização monopolizada e distribuição atomizada. Então, você cobra na origem, porque o produto será distribuído por milhares de estabelecimentos no estado de São Paulo, ou mesmo no Brasil, e a fiscalização não consegue acompanhar a arrecadação. Por exemplo, eu não acho que seja um mau negócio para tributar cerveja, que tem 2 ou 3 fábricas, e uma delas monopolizando 80% da produção, e isso tudo é comercializado em milhares de pequenos estabelecimentos. Mas só para produtos monopolizados, com distribuição atomizada. Aqui no Paraná se generalizou esse processo. Então, há uma antecipação de receita que me faz indagar como vai ser o ano que vem, se aquilo que poderia ser arrecadado no próximo ano já foi arrecadado pelo governo. Então vamos um pouco adiante. Peço uma gentileza, nós precisamos fazer uma pausa, um pequeno intervalo, voltamos a conversar
num instante só, você que está nos acompanhando através da internet, o www.senge-pr.org.br/debate Paraná. Pode mandar a sua pergunta, nós vamos fazê-la aqui ao candidato que está sendo entrevistado hoje, o senador Roberto Requião, do PMDB. Participe conosco, lembrando que também este evento está sendo transmitido pelo paranaportal.com.br. Um instante só e já estaremos de volta. Estamos de volta com o Debate Paraná, hoje conversando com o candidato Roberto Requião, candidato ao governo do estado pelo PMDB. Lembrando que este evento estará sendo promovido pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado, no Estado do Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Você pode participar pela internet enviando perguntas através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná. O evento também está sendo transmitido pelo paranaportal.com.br. Candidato, eu tive que interrompê-lo para um pequeno intervalo. O senhor ia explicar a questão da situação econômica e fiscal do Estado com relação à questão de contratação de engenheiros e arquitetos. Nós temos que avaliar com clareza a situação econômica do Estado do Paraná para poder assumir compromissos necessários para a reposição de quadros profissionais de engenheiros e arquitetos. Bom, onde eu estava? No nosso governo, nos 3 últimos anos, a nossa despesa cresceu 20,73%. E o ICMS, eu não estou falando da arrecadação total, só o ICMS, cresceu 24,04%. Portanto, nós administramos o Estado como uma dona de casa. Nós não gastamos um tostão a mais do que arrecadamos, só no ICMS. Não fizemos nenhum empréstimo e pagamos alguma coisa daquelas dívidas enormes do governo que nos antecedeu. Não acrescentamos R$1 na dívida do Estado do Paraná. Bom, como é que está o atual governo nos últimos 3 anos? A despesa subiu 28,55% para uma arrecadação de 25,25%. Estamos gastando mais. O meu último orçamento do Paraná foi de 16 bilhões de reais. Com a substituição tributária, o nosso atual governador retirou da nossa economia 32 bilhões de reais. Foi dobrada a arrecadação. Mas mesmo com a arrecadação dobrada, o Paraná é o penúltimo estado do Brasil em investimento. Ele é o 7º estado. Nós tínhamos 6 estados que investiam mais em infraestrutura, formação. Hoje é o penúltimo. Nós estamos, eu não quero
por uma questão de elegância, dizer qual é o último. Mas o Paraná é o penúltimo dos 27 estados, das 27 unidades da federação. Eu assumi o governo e com aquela crise de 2008, 2009, a crise global, eu tomei uma série de providências para estimular a economia. Eu me suportei na experiência dos Estados Unidos. Quem prestou um pouco de atenção a essa crise percebeu que os Estados Unidos financeirizou a sua economia, passou a valer o lucro da Bolsa. Ele abriu mão de projetos de médio e longo prazo, ele abriu mão das pesquisas de inovação, ele abriu mão do planejamento no seu setor industrial. Valia o lucro na Bolsa, o rendimento das ações, e os executivos eram remunerados regiamente. O que levou esse tipo de política? Os salários foram congelados por muitos e muitos anos. E aqueles americanos que tinham se formado no terceiro grau em universidades, com o salário congelado que tinham com a subida dos preços, não conseguiam mais formar os seus filhos. Então, os gênios da engenharia financeira criaram o subprime e logo depois os derivativos. O que é o tal do subprime? O subprime é um empréstimo de prazo longo e juro alto. E o derivativo é esse empréstimo colocado no mercado para um investidor que quer ganhar bem, pode esperar um pouco, ele aplica, compra esse crédito e vai receber mais na frente. Foi com isso que a Sadia quebrou aqui no Brasil, acreditou nisso. Mas os salários congelados estavam parando a economia. E eles resolveram, então, com os empréstimos, com essa engenharia financeira. Tal e qual o craque de 28, 29, que começou na Ford. O sujeito tinha uma casa de 50 mil dólares, o banco oferecia um financiamento para ele por 100 mil dólares. Mas era um juro alto e um prazo longo, e ele conseguia pôr os filhos na universidade, comprava um bem durável, um televisor, trocava o automóvel, mas o dinheiro acabava, a crise continuava e novamente o banco oferecia então um financiamento, não mais por 100 mil dólares, mas por 150, por 200, por 250, e os salários congelados, até que a economia americana estourou e caiu como um castelo de cartas. Foi a financiarização, a ganância, ou como está na moda, como diz o nosso magnífico Papa Francisco, era Mamon comandando a economia. E Mamon não é nem Deus nem diabo. O Mamon bíblico é uma palavra que em hebraico quer dizer dinheiro. É o dinheiro se sobrepondo acima da produtividade. É o capital financeiro, o capital vadio, o capital que não produz um bem, que não organiza uma fábrica, não dá um emprego e vive da ciranda financeira que surgiu depois de Bretton Woods, quando os Estados Unidos, vencedor virtual da guerra, estabeleceu o dólar como moeda universal no mercado global. Mas com uma limitante. Os Estados Unidos podiam emitir dólar, mas tinha que estabelecer uma contrapartida em ouro. Daí surge a famosa lenda do Fort Knox. Mas dificuldades dos governos americanos fazem com que Reagan e os outros passassem a pintar papel de verde sem nenhuma contrapartida ou com uma única contrapartida, que era o poder bélico dos Estados Unidos no planeta do pós-guerra. Isto, mais a financiarização, o dinheiro comprando tudo, comprando jazidas de minério, comprando empresas em países, comprando empresas de serviço, de eletricidade, de saneamento, acabou criando essa crise interna da economia americana. E eu, quando no governo, enfrentei isso, 2008, 2009. Como é que eu tentei resolver isso para fazer com que o nosso Paraná, que de 2003 a 2006 era o sétimo estado do país em crescimento industrial, passasse no período de 2007 a 2010 ao primeiro lugar nacional. Nós fomos, de 2007 a 2010, o primeiro estado em investimento industrial do país. Baixei a zero o imposto da microempresa. Média de 2% do imposto da pequena empresa.
cai a arrecadação. Realmente, no primeiro ano você tem uma contração. Mas esses pequenos empresários capitalizados dão emprego e gastam o seu lucro, o seu ganho, no mercado formal. E você retoma o círculo virtuoso do crescimento econômico. Eles vendem mais porque vendem barato, as prateleiras se esvaziam e eles fazem encomendas para a indústria. Mas é evidente que não foi só isso. Eu verifiquei que aqui no Paraná nós tínhamos uma dificuldade enorme para comprar produtos industrializados dentro do Estado, porque o imposto de importação de produtos industrializados que vinham de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de outros estados brasileiros, era 18%. E era aquele problema. O dono de um supermercado, um atacadista, tinha que estocar o imposto antes de vender. Então, eu baixei para 12% o imposto de comercialização interna, o ICMS na entrada. Com isso, mais as pequenas e microempresas, o Paraná começou a ter uma demanda industrial interna que substituiu a demanda industrial externa. Mas, será que foi só isso? Não, não foi. Na crise de 2008, 2009, eu percebi o que tinha acontecido, por exemplo, nos Estados Unidos, e resolvi baixar o imposto, primeiro de 95 mil, depois de 105 mil itens, daquilo que os economistas chamam de bem de consumo salário. É uma televisão simples, não é uma sofisticação de uma televisão de LED, mas é um liquidificador barato, é uma torradeira, e são os bens de consumo, de limpeza doméstica, enfim, aquilo que o salário compra para manter o padrão de uma família através do consumo mensal. Eu baixei 105 mil itens. Isso aumentou também a demanda, e esses produtos passaram a ser comprados no Paraná. E nós saímos do 7º lugar para o 1º lugar. Mas agora, os jovens governadores do Estado, de maneira irresponsável para arrecadar, meteram aí a famosa substituição tributária, antecipação de receita. Nós já caímos para o 3º lugar, não somos mais o 1º. E até o fim do ano, do jeito que a coisa vai, nós estaremos muito próximo do antigo 7º lugar. Mas não fica só por aí a coisa. Eu cortei a publicidade do Estado do Paraná. As despesas de publicidade, quando eu assumi, eram absolutamente inacreditáveis. Os 8 anos do governo que me antecedeu, foram 8 anos, foram 2 governos seguidos, em números corrigidos, gastaram em publicidade cerca de 2 bilhões e 400 milhões, 2 bilhões e 500 milhões. Eu assumi, dei uma cortada nisso, e logo depois eu fui peitado pelos donos dos jornais e dos meios de comunicação. É que ou você abre as burras do Estado, ou você vai apanhar de manhã, de tarde e de noite. É uma provocação. Um sujeito com a delicadeza e a sensibilidade com que eu fui criado não aceita. Eu imediatamente cortei do orçamento a verba de publicidade. E com esta redução, eu consegui construir 44 hospitais, 255 clínicas da mulher e da criança, bibliotecas, fazer a manutenção das estradas. E para a manutenção das estradas eu contei com o Marcelo, que é o nosso candidato hoje ao Senado. Marcelo Piazão ainda foi para o Detran. E o Detran era, no Brasil inteiro, um ninho de corrupção. Era altamente deficitário. E sem aumentar tarifas, o Detran passou a ser superavitário. Com o superávit do Detran, nós fizemos a manutenção das estradas do Paraná. 400 milhões de reais para manutenção. Mas antes disso, tínhamos equipado a Polícia Militar com coletes à prova de bala, 17.400 pistolas semiautomáticas, veículos. Então o Detran, ao invés de ser um peso para o Estado, passou por um gerenciamento correto a se transformar num gerador de recursos ligados às suas atividades fins. Era a polícia rodoviária, era a pavimentação de estradas, essa pintura de estradas, né? A definição do trânsito das cidades, foram mais de 150 cidades no Paraná, e nós conseguimos fazer o Estado funcionar com 300 programas de governo. Agora, hoje, com o dobro da arrecadação, o Paraná parou.
não tem um programa conhecido, Fabrício, e nós estamos literalmente quebrados. Então nós vamos ter que enxugar o Estado do Paraná, fazer um corte dos famosos cargos comissionados. Eu tinha muitos, mas o salário maior, Fabrício, era R$ 5.500. Hoje é 15, 20 mil reais. A Celepar está entupida de cargo comissionado, a Sanepar está entupida de cargo comissionado, cerca de 500, não é isso? Por aí. E a Fundação Copel recepcionou com elegância todos os comissionados que foram demitidos da Prefeitura com a eleição do Gustavo Flui. Segundo me dizem, eu não tenho o número exato, mais de 50. E essa farra está pesando de uma forma extraordinária. O que é que nós precisamos para a retomada do desenvolvimento do Paraná? Eu estive hoje na Fiesp de manhã cedo, Fabrício, e tive até um atrito com a Fiesp. Eles estavam propondo a diminuição do salário mínimo regional, que foi um dos instrumentos que nós utilizamos para criar esse reavivamento da economia, dando capacidade de compra aos trabalhadores não sindicalizados e, de uma forma indireta, influenciando os acordos entre patrões e empregados. Mais dinheiro, mais consumo, a possibilidade do desenvolvimento e da sobrevivência e evolução das micro e pequenas empresas. Nós temos uma série de perguntas ainda, perguntas que estão chegando. É o espírito do William Bonner aqui, mas vamos lá. Eu peço a gentileza que a gente possa ser mais conciso um pouquinho na resposta, para que possamos atender aí a todas as demandas que estão chegando. Eu tenho uma preferência de atender bem do que dar uma resposta mal alinhavada e pouco compreendida. Mas vou tentar obedecer a orientação da Globo. Nos últimos anos, observa-se o avanço dos resultados financeiros das empresas estatais, Copel, Sanepar, entre outras, estão beneficiando principalmente os acionistas e que não estão sendo revertidos para as melhorias das condições de trabalho dos trabalhadores, inclusive com o forte aumento da terceirização e consequente precarização das condições de trabalho. Qual a sua opinião sobre essa situação? O nosso Fabrício já respondeu a pergunta, né? As empresas deixaram de ser empresas de serviço público e passaram a ser empresas de mercado. Nós tínhamos na Copel 1.100.000 pessoas recebendo energia de graça para manter uma geladeira ligada, economizando na ponta da saúde e evitando doenças infecto-contagiosas por deterioração de alimentos. Uma lâmpada acesa, num fim de tarde, para um pai e uma mãe acompanharem a lição da escola encomendada pela professora. A coisa mudou completamente. Nós pegamos a Copel depois daquela crise, que ela foi salva não por nós, nem pelo CREA, mas foi salva pelo Osama Bin Laden, que detonou os prédios e impediu o leilão da bolsa em que ela estava sendo colocada a preço de fim de feira. Mas ela foi recuperada com uma gestão extremamente austera. E nós construímos a usina do Fundão, Santa Clara, aqui em Guarapuava, que já estava começada, e iniciamos a usina de Mauá, em Telêmaco Borba e Ortigueira. Então, a Copel passou a funcionar bem. Eu peguei a Copel com 23 diretores. Eu reduzi para 7. Hoje já temos 16 de novo e se criaram mais algumas subsidiárias que eu tinha eliminado por absolutamente inúteis. Agora, paz, meus senhores, é uma conversa que deve interessar a engenheiros, aos arquitetos talvez nem tanto. Um desses institutos brasileiros de defesa do consumidor fez um levantamento do custo da energia velha das empresas consolidadas do Brasil, CESP, CEMIG e Copel. A energia sai de uma usina já amortizada, que é a usina velha, por R$ 20 o megawatt-hora. E ela chega na ponta da Copel Distribuição por R$ 822. É 4.000% de valorização nesse processo. A Copel andou fazendo algumas mágicas, absolutamente pouco interessantes para o consumidor, para o usuário e para a própria empresa. Ela bitou um leilão de compra. Um grupo empresarial que negocia com energia fez um leilão de compra e disse: olha, eu compro energia de tantos megawatts até R$ 100.
O mercado no dia estava a 170 e a Copel vendeu por R$100. Depois, a Copel comprou essa energia por 700, R$800. Então, com a seca que podia ser planejada, prevista, e que era do conhecimento das pedras, das árvores e de todas as pessoas que lidavam com o sistema no Brasil, a Copel deixou de planejar e passou a vender energia. Vendeu barata em leilão, bidou leilões de compra e, posteriormente, com o próprio processo de encarecimento em função da seca, vendendo para o pool nacional e no mercado paralelo, ela está ganhando mais dinheiro do que se fosse uma cascata jorrando ouro. A Copel Geração está ganhando dinheiro em saco de ouro, mas a Copel Distribuição está quebrada. Nas vésperas de uma eleição de prefeito, contrataram 700 funcionários que serviriam talvez à Copel, mas muito provavelmente para fazer a campanha das prefeituras no interior. Agora estão fazendo um plano de demissão voluntária. Então a Copel está jogando toda essa ineficiência de gestão em cima da tarifa do consumidor que compra da distribuidora. É evidente que nós temos um problema, além da má gestão da Copel, que é o sistema que nos obriga a vender para o pool. Então a Copel vem sendo utilizada pelo governo federal, como ela tem energia velha, ela tem uma energia mais barata, ela está sendo utilizada para baixar o preço nacional. Ela baixa o preço caro das termoelétricas, das empresas novas, feitas com superfaturamento por aí. Mas isso não é uma coisa de difícil solução. Primeiro, planejamento, gestão decente. E eu hoje, antes de fazer a revisão de todos esses contratos, eu faria uma transposição de capital, um aporte de capital da Copel Geração para a Copel Distribuidora e cobriria esse déficit que faz com que ela esteja sob ameaça da Agência Nacional de perder a concessão. Coisa que, aliás, eu já fiz no passado. Mas o fundamental é eliminar todos esses atravessadores. A Copel está beneficiando financiadores de campanha, é o que me parece. A impressão que eu tenho é que nós estamos gerando recursos para pessoas que financiam campanhas eleitorais no país e no Estado. É uma impressão bem consolidada, que tem que ser verificada mais tarde. Próxima pergunta. Atualmente, o Estado do Paraná não possui uma política estadual de desenvolvimento urbano estruturada. Uma das expressões desse problema é a ausência de um plano de desenvolvimento urbano para o Estado que contemple um diagnóstico econômico, social e físico-territorial do conjunto de cidades paranaenses. Os cenários tendenciais e desejados e que indiquem quais são possibilidades de intervenção do Estado no processo de transformação da rede de cidades paranaenses e suas regiões metropolitanas. Soma-se a isso a desatualização da base institucional, especialmente no que se refere às legislações e instrumentos de implantação das políticas urbanas pelo governo do Estado e as estruturas técnico-administrativas do Estado, com cargos efetivos no quadro de servidores, atendendo à necessidade de multidisciplinariedade. Neste aspecto, destaca-se a precariedade ainda mais evidente nos mecanismos de gestão metropolitana. No Paraná Cidade, a única estrutura do Estado que ainda preserva alguma capacidade de ação tem reduzido sua atuação, cada vez mais a de um órgão financiador de projetos municipais. Finalmente, o Conselho Estadual das Cidades tem sido restringido a um organismo meramente opinativo que não possui suporte do Estado para qualificar sua atuação e contribuir efetivamente para a democratização da política urbana estadual. Quais são as suas propostas para reverter este quadro? Eu comecei a me interessar por isso menino. Eu sou advogado, sou jornalista, mas eu me interessei por planejamento urbano porque eu tinha alguns antecessores, meu pai e meu avô foram prefeitos de Curitiba, lá atrás, passado remoto. Então, eu fiz uma pós-graduação em planejamento urbano da Fundação Getúlio Vargas. É a pós-graduação que eu tenho. Comecei a me interessar por isso. Aquelas ideias do planejamento integrado da SEREP, do padre Lebré, eu participei quase como voluntário, como assistente do projeto de definição do plano de Curitiba, que foi feito por Jorge Wilme, que morreu outro dia. Era o secretário de Planejamento do Clécio em São Paulo, e um belíssimo planejador urbano, Jorge. Eu participei daquele processo.
Mas, quando no governo, nós resgatamos isso. O Forte Neto foi o meu secretário do Planejamento Urbano. E nós estabelecemos, por exemplo, um princípio que as cidades do interior poderiam receber um apoio forte do governo do Estado. Mas a condição para isso era ter um projeto de desenvolvimento urbano. Um projeto mais simples, de cidades pequenas, ou um projeto mais sofisticado. E para as pequenas cidades darem uma direção a esse processo, o Estado pagava o projeto. Elas não tinham quadros, então o Estado autorizou licitações e contratações de empresas de arquitetura e planejamento para fazer isso. Nós terminamos o governo tendo o Paraná como o único estado do Brasil uma regularização do ponto de vista da existência de um plano diretor, ou de quase um plano diretor, em 100% dos municípios. Mas o que acontece hoje é que nós estamos vivendo um processo clientelístico. Não há mais o planejamento, não há o conceito de gestão, é a politicagem. A pressão aqui, é o deputado Cury aqui, o deputado fulano lá, que pede uma verba, as verbas são distribuídas sem nenhum sentido, sem nenhum projeto, sem nenhuma verificação da importância dela para o município e para a região. Nós apostamos muito, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, na polinuclearização. Curitiba montou o sistema de superfície, esse metrô de superfície, copiando o metrô de Paris, ao qual se associou as ideias do transporte da Finlândia, um eixo de transporte pesado e ladeado por duas vias de transporte lento e ancorados no centro naquela ideia da cidade sólida, da cidade linear. Então a cidade cresceria ao longo dos eixos e só se desestimulava o boqueirão porque era uma zona alagadiça. Foi para onde a cidade cresceu por causa do preço baixo dos imóveis. Ela não respeitou o planejamento, mas era uma coisa muito interessante. Ao longo desses eixos, os prédios comerciais de habitação, era, na verdade, a cidade Sória, do Marquês de Sória, lá atrás, perto da Espanha, reproduzida aqui com o modelo básico do metrô de Paris. Mas isso satura. Eu tentei consertar isso com um projeto de vizinhança. Esses eixos são alimentados pela ponta, e os ônibus alimentadores, no projeto que eu realizei, se levassem o morador até o começo da linha e ele não embarcasse para Curitiba, para o centro, ficasse no bairro, ele não pagava a volta. Se ele resolvesse seu problema de barbearia, de compra no mercado, numa loja, então com isso eu tentava estimular a descentralização. E aliás foi o que Paris fez, né? Com o metrô saturado, eles criaram o RAR, que é o trem por baixo disso, mais rápido, mas posteriormente foram para a polinuclearização. As cidades e os bairros limítrofes têm que ter todo o conforto que Paris tem, e a viagem de uma pessoa à metrópole parisiense se dá para procurar um teatro, um consumo social mais sofisticado, mas não é a obrigação de todo dia, de todo fim de semana, e eu acredito que é isso que nós teríamos que fazer nas cidades brasileiras a partir de Curitiba, e as cidades, e investimentos nas cidades médias e potencialmente médias, para não criarmos aqui uma megalópole inadministrável como São Paulo, Cidade do México e essas coisas todas que tem por aí. Candidato, a próxima pergunta. A contratação de projetos e obras no Estado do Paraná se dá historicamente pelo critério de menor preço. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná defende que os projetos de arquitetura devam ser escolhidos pelo critério de qualidade, concursos públicos previstos no artigo 22, parágrafo 4º da Lei de Licitações. A mesma lei prevê em seu artigo 46 as modalidades de licitação por melhor técnica ou técnica de preço, para serviços como a elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva em geral, e em particular para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos executivos. Caso eleito, haveria um compromisso da priorização desses critérios na escolha dos projetos a serem executados pelo Estado? Preço e técnica. Qualidade e preço é o critério que se deve seguir sem nenhuma dúvida, e eu acredito que foi esse o critério da Secretaria de Planejamento enquanto eu estive no governo. O modelo de comercialização de energia vigente no Brasil, o senhor já começou a falar sobre isso há pouco, faz com que as empresas geradoras de energia ofertem sua produção ao mercado.
Na outra ponta, as empresas de distribuição são obrigadas a comprar energia neste mesmo mercado. Não é mais permitida a comercialização direta de energia entre empresas de um mesmo grupo. Dessa forma, a energia elétrica passa a ser comercializada em contratos futuros em moldes similares ao que ocorre com commodities no mercado financeiro. Este modelo permite que as empresas utilizem da especulação para tentarem ganhar maiores lucros. Caso a estratégia mostre-se equivocada, poderá acarretar grandes prejuízos ao obrigar a distribuidora a comprar energia no mercado livre a preços altíssimos, tendo vendido a energia em contratos futuros a um preço mais baixo. Recentemente, essa situação ocorreu na Copel. Gostaria de saber qual a diretriz a ser adotada no sentido de evitar tais distorções e quais práticas serão adotadas para garantir transparência na gestão de contratos de compra e venda de energia. Diria o doutor advogado, modus in rebus. A Dilma tinha um acordo comigo de deixar o Paraná excluído desse pool, porque nós tínhamos o maior número de usinas hidrelétricas velhas e amortizadas. Esse compromisso não foi cumprido. Mas a coisa, se é muito ruim para nós, que não tínhamos vendido as nossas hidrelétricas, de certa forma consertou uma distorção brutal do mercado brasileiro. Eram estados que tinham vendido as suas geradoras, que tinham autorizado novas concessões, aliás é o Estado Nacional que autoriza a concessão, e que nesse regime tripartite de geração, transmissão e distribuição, estavam forçando o preço na geração, na distribuição, e isso desabava na cabeça do usuário lá na ponta do consumo. Então a Dilma criou esse pool para obrigar todas as usinas a venderem para o pool. Ela equalizava isso e tirava o custo absurdo, inclusive de algumas termoelétricas na época em que elas têm que funcionar em função da seca. Isso deu uma segurada no processo de custo, formação de custo da energia brasileira. No caso do Paraná é uma loucura, porque nós não tínhamos vendido usina alguma, logo o Estado não tinha se ressarcido das despesas de construção, e nós tínhamos uma energia muito barata. Quando eu assumi o governo, os que estão em pé e atrás, tomem cuidado para não cair com essa notícia. Quando eu assumi o governo, havia um contrato com uma empresa espanhola chamada CIEM. A Copel tinha comprado uma certa quantidade de megawatts hora da CIEM, que teria origem na Argentina. A Argentina não tem hidrelétrica. Ela tem uma energia relativamente cara, porque é quase toda ela térmica. A Argentina não tem queda d'água. E o preço, se a memória não me falha, era R$ 127 à época o megawatt-hora. Ocorre, porém, que quando eu assumi, eu verifiquei que nós estávamos num momento em que sobrava energia no Brasil. E desse número eu me lembro bem. No mercado paralelo, no mercado spot, 1 megawatt-hora de energia estava custando R$ 4,00. E o contrato com a CIEM era naquele esquema take or pay. Pega e paga, se não pegar, paga também. E a CIEM comprava energia no mercado spot por R$ 4,00 e punha à disposição da Copel. A Argentina não tinha para fornecer, mas havia essa saída de comprar no mercado spot brasileiro. E a Copel não tinha o que fazer com isso. E estava pagando isso já há um bom tempo no governo que me antecedeu. Eu mandei parar imediatamente, rompi unilateralmente o contrato e esse pessoal não teve coragem nem de ir a juízo. Quem iria comercializar a famosa energia da CIEM é uma empresa local aqui, a Trader. E a Trader não gritou também porque ela não tinha energia para fornecer e não tinha para quem vender. Ela estava só se valendo, a CIEM estava se valendo do take or pay. Eu acabei com isso. Então, o problema são essas distorções. Energia elétrica não pode ser commodity. Vocês vejam o sistema privado mais notório do mundo é o do Canadá. Eles deixaram isso solto. Nos Estados Unidos você compra energia no computador de casa para consumo doméstico. Você pega as ofertas, compra e daí você passa a pagar por ali. É uma verdadeira loucura. Agora, o que ocorreu no Canadá? Sobe o preço, baixa o investimento para aumentar o lucro. É o famoso mamão controlando o processo, até o apagão. Então, acho que essa é uma das brigas que nós temos que levar no Brasil. Não é possível que o Paraná, que tem energia barata, eu dei para vocês o preço de R$ 20 no megawatt-hora, como média da Copel, da CEMIG e da SESC. A nossa energia, na minha época,
Eu lembro que ficava ao redor de R$ 4 o megawatt-hora nas usinas amortizadas. Então nós estamos sofrendo uma distorção. É a história do mercado comandando uma empresa de serviço público. Com a Sanepar foi a mesma coisa. Nós mantivemos a tarifa de energia elétrica e de água congelada por 7 anos. Construímos Santa Clara, iniciamos Mauá e inovamos bastante a rede elétrica da Copel, mantivemos salários e empregos e a tarifa mais barata do Brasil, além dos 1.100 paranaenses recebendo energia de graça. Com a Sanepar foi a mesma coisa. Agora, a Sanepar é um capítulo diferente e é bem mais terrível do que isso. Nós vamos a um rápido intervalo, lembrando que você pode participar através do www.cenge-pr.org.br/debate Paraná. Mande a sua pergunta, participe aqui conosco. Lembro também que este evento está sendo transmitido através do paranaportal.com.br. Só um instante, já estaremos de volta. Estamos de volta aqui a partir do auditório do CENGE, conversando hoje neste ciclo de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, com o candidato Roberto Riquelme, candidato pelo PMDB. Lembrando que você também pode participar através do www.cenge-pr.org.br/debate Paraná, porque este evento também está sendo transmitido pelo paranaportal.com.br. Candidato, segundo a reportagem do jornal Gazeta do Povo, de 25 de novembro do ano passado, entre os estados da região sul, o Paraná foi o que registrou o maior déficit habitacional. Segundo o IPEA, o índice por aqui compreende a 217,7 mil residências, cerca de 6,1% do total de domicílios do estado. Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm, respectivamente, déficits de 182,6 mil e 132,8 mil domicílios. Além disso, a tendência de queda que ocorreu nacionalmente não é registrada no Paraná. O índice vem oscilando ao longo dos últimos anos. De 2011 para 2012, por exemplo, o déficit habitacional do estado aumentou 2,5%. Por que o estado do Paraná caminha na contramão se comparado à média brasileira ou aos estados do sul no que se refere à diminuição do déficit habitacional? Bom, o fundamental é que o problema habitacional tem que ser resolvido com a atual estrutura de arrecadação, de tributação no Brasil pelo governo federal, pela Caixa Econômica e pelo financiamento. Aí talvez esteja faltando um pouco de agilidade para a Coapar, para a Companhia Paranaense de Habitação. Na minha época, nós fizemos 34 mil casas e quem estava à frente da Coapar era o Rafael Greco. O arquiteto Rafael Greco, um engenheiro, né? E ele tocou muito bem aqui. Não tem sido raro observarmos funções técnicas ligadas à engenharia e à arquitetura e urbanismo de órgãos do governo do estado do Paraná serem ocupadas por profissionais de outras áreas.
Podemos citar como exemplo a COMET, órgão que recentemente teve na Coordenação Geral médicos e advogados, na presidência executiva advogados, na direção técnica um técnico de alimentos e comerciários na direção de transporte. O senhor acha justificável esse tipo de nomeação? Pretende manter essa prática num eventual governo seu? Eu acho que não é uma prática recomendável, mas também não é uma incompatibilidade absoluta. Como é que precisa de um gerente? Assim como um hospital não precisa necessariamente ser administrado por um médico. Aliás, cá entre nós, nem deveria ser administrado por um médico, ia ter que cuidar do departamento clínico. Eu acho que aí você está exagerando um pouco. Mas é evidente que quando se instala o clientelismo, e que não é uma competência aprovada na administração de um órgão que leva alguém à direção, mas é uma indicação política, isso é muito ruim. O Paraná é reconhecidamente uma liderança nacional na produção agropecuária. Segundo a Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989, um capítulo sobre as políticas agrícola e agrária, cabe ao Estado a orientação, assistência técnica e extensão rural. No último censo, cerca de 136 mil famílias alegaram não receber assistência técnica para a sua atividade. O Paraná tem reconhecidos condições de baixo desenvolvimento, além do centro expandido. Além disso, há mais de 200 pequenas cooperativas distribuídas no território paranaense, representadas pelos movimentos da reforma agrária com crônica fragilidade na organização e gestão, localizadas nos municípios mais pobres. Quais políticas o senhor apresenta para que, cumprindo a atribuição constitucional, possam ser superadas as desigualdades e a exclusão social e produtiva para o desenvolvimento rural? Que eu já fiz reforço do IAPAR e da Emater. Eu criei um fundo de aval do Estado para garantir empréstimos aos agricultores que não tinham legalizado a sua terra. Existem famílias que estão em cima da terra há 100 anos, mas nunca se preocuparam em fazer uma transferência cartorial. E ficam completamente ao desabrigo da possibilidade de conseguir um empréstimo. Esse fundo de aval, dado pelo Estado, garantiu o acesso a todos os produtores. E, posteriormente, lançamos programas como a irrigação noturna, um sistema de irrigação que é uma modernização monumental numa produção agrícola, com financiamento de 1% ao ano do equipamento e 16% do valor da energia de noite, oferecida à noite pela Copel. E o programa Trator Solidário. Mas o fundamental é pôr para funcionar o IAPAR e a Emater e, ao mesmo tempo, dar condições de financiamento da produção e de incorporação de técnicas mais modernas de plantio e de pecuária. Os transportes... Além disso, vocês devem lembrar do programa do gado leiteiro. Nós compramos cerca de 100 mil vacas na Argentina, holando-argentinas, vacas aclimatadas já pela nossa região, resistentes. Depois do programa das ovelhas, foram 200 mil fêmeas corriedale com machos importados da Escócia e da Inglaterra, também funcionou extraordinariamente bem. E, ultimamente, o das cabras. Foram 40 mil embriões de cabra comprados e desenvolvidos no Paraná. Então, essas coisas nós fizemos. Agora, o fundamental é que 70% da comida que vai para a nossa mesa não é produzida por uma trade ou uma grande fazenda. É produzida pela pequena e média agricultura. Não é mais nem menos, é 70% do que nos alimenta. Os transportes públicos têm se constituído um dos principais problemas urbanos a comprometer a mobilidade nas grandes cidades paranaenses, onde o transporte intermunicipal tem características urbanas, como nas regiões metropolitanas de Curitiba, Maringá e Londrina. O governo do Estado não tem avançado no sentido de construir um marco legal e institucional para a gestão integrada deste serviço público, fazendo que a população assista um lamentável jogo de empurra entre municípios e governo do Estado, sempre que crises de ordem tarifária ou da qualidade dos serviços afloram. O que o senhor pretende fazer a respeito desta questão? Eu fui prefeito de Curitiba. Nós tivemos aqui a tarifa mais barata do Brasil num bom serviço. Já era um serviço organizado pelo pessoal do Lerner, mais especificamente por um baita arquiteto que nós tivemos aqui, já falecido, que é o Rafael Denis. É aquele serviço que nós conhecemos, é uma réplica do metrô de Paris por superfície, com os eixos finlandeses de tráfego pesado e tráfego lento dos dois lados, funcionava relativamente bem. Já está mais ou menos saturado. E eu criei o princípio da frota pública e da operação privada. A operação privada para evitar o inchaço político
por pressão de vereadores e de acordos de Câmara Municipal com o prefeito, e a frota pública, que eliminava da tarifa a depreciação dos veículos e a remuneração do capital. Nós conseguimos uma tarifa extraordinariamente barata. Eu saí da prefeitura e logo depois derrubaram isso em juízo e voltaram ao sistema anterior. O transporte coletivo no Brasil hoje é, ao lado das agências de publicidade do sistema de propaganda do Estado, o principal financiador da corrupção política. É sabido, candidato, que no Paraná existe um potencial de quase 90 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, a serem reativadas com baixo custo e que podem integrar a matriz energética da Copel Distribuição rapidamente, reduzindo o custo de compra de energia no mercado spot. No seu último governo foram realizados esforços para a reativação deste potencial que não tiveram finalização. Qual será a diretiva do governo do Paraná para a reativação e incentivo financeiro e técnico desses projetos, tendo a Copel com seu corpo técnico e como fomentadora desses projetos? Eu encontrei uma situação estranha, porque uma boa parte das PCHs classificadas pela Copel não eram PCHs. Elas tinham um potencial energético maior que 30 megas, mas tinham sido levantadas como PCHs para serem distribuídas entre grupos de apoio e de amizade com o governo. A minha tese é que elas fossem todas majoritariamente públicas, 51% da Copel, 49% podiam ser privadas. Elas eram financiadas pelo BNDES num sistema que o sujeito não punha um tostão, ela operava, em 6 anos ele pagava e passava uma existência inteira vivendo como gigolô da pequena central hidrelétrica. Eu não sou contra a participação privada no controle do processo, excesso de funcionários e tudo mais. Mas isso tinha virado uma verdadeira brincadeira no estado do Paraná. E a resistência desse pessoal foi enorme. Eu não consegui, enquanto governador, estabelecer o que eu queria. Mas hoje, com o fim do financiamento público do BNDES e tudo mais, eu acho que esses pretensos concessionários, de bom grado, aceitariam uma parceria minoritária. Pergunta: há alguma previsão de incentivo à demissão voluntária associada à transmissão dos conhecimentos dos profissionais do funcionalismo público? Não sou muito simpático com essa história de demissão voluntária. Isso é uma manobra para baixar salário. Você perde a expertise, perde toda a experiência, o conhecimento e troca por um funcionário novo subremunerado. Eu, por exemplo, que vier a ganhar o governo, eu vou colocar quadros antigos na direção da Copel, que tem a memória do sistema energético da própria Copel e do Brasil. Agora somos nós os velhinhos. Perguntar isso para mim, da altura dos meus 73 anos. O Paraná tem mais ou menos 150 mil pequenos agricultores com renda até 2 salários mínimos e estão muito vulneráveis. Muitos terão muita dificuldade de subsistência. Quais suas ideias para este público? Eu acabei de expor para você. Senador, o governo do estado do Paraná não tem um plano estratégico de transporte de cargas para o estado que contemple a intermodalidade e que oriente e defina as prioridades de investimentos nas diversas modalidades de transporte de carga. Dessa forma, fica o governo do estado sem um importante instrumento que garanta a eficácia da aplicação de seus próprios recursos ou que seja usado como mecanismo de pressão sobre o governo federal para que destine os recursos dos seus diversos PACs para o Paraná. O senhor pretende fazer nesta esfera de planejamento para o estado do Paraná? Na atual composição da distribuição de arrecadação brasileira, só o governo federal pode arcar com isso. Ou o BNDES e os bancos. Agora, o que falta mesmo é projeto. Nós não temos projeto, nós não temos engenheiro, nós não temos planejamento. Tem que devolver para o Estado a capacidade de planejar no longo prazo. Por exemplo, um planejamento fiscal tem que ter segurança jurídica. E segurança jurídica não é considerado definitivo um trambique feito por uma administração corrupta ou irresponsável numa empresa pública. Considerar inviolável. Eu aprendi na escola que não há direito adquirido contra o interesse público. Segurança jurídica é você, por exemplo, saber que você criou uma microempresa quando o Requião era governador e que 3 anos depois um governo não poderia entrar com a substituição tributária quebrando todo mundo. Você tem que ter uma perenidade da política fiscal.
Uma pergunta da internet: os investimentos necessários para a universalização do saneamento e o tratamento eficiente dos esgotos atualmente são financiados pelo governo federal via Caixa Econômica, BNDES e Funasa. O senhor tem estimativas das metas e dos recursos financeiros necessários para o saneamento e de onde obter esses recursos? A política tarifária será suficiente para atender a este fim? A política tarifária deve ser suficiente para manter a empresa e sustentar alguns investimentos e pagar o financiamento de médio e longo prazo. Mas o que acontece com a Sanepar hoje é muito pior do que está acontecendo com a Copel. A Sanepar foi privatizada. Ela foi entregue para Andrade Gutierrez, que é minoritária no sistema. Quando eu estive no governo, eu suspendi a distribuição de lucros para o Estado. O Estado mantinha na própria Sanepar a sua participação, e o Estado é majoritário, amplamente majoritário. E eu tentei transformar esses lucros em ações no fim do meu governo, no último ano. Então, o consórcio Dominó foi para a Câmara de Valores Imobiliários, mobilizações judiciais, sentenças, bloqueios, eu não consegui. Custava uma ação da Sanepar, na minha época, no mercado, R$ 3,40. A posição do governo seria magnífica. E os sócios privados, se quisessem manter a posição pactuada com o governo que me antecedeu, teriam que pôr dinheiro na Sanepar. Não era ruim, tinham que pôr dinheiro de verdade para equilibrar as coisas. Eu não consegui. Hoje, eles fizeram o que eu queria fazer. Só que a ação da Sanepar estava no mercado agora a R$ 5,40 e o governo comprou essas ações a R$ 12,80. Ou seja, ele diminuiu a sua participação em favor dos sócios privados do consórcio Dominó. Mas não ficou só nisso. Os sócios do consórcio Dominó transformaram as suas ações ordinárias em ações preferenciais para ter a prioridade na distribuição dos lucros. E ficaram dono da empresa através de um pacto de acionista, desta vez submetido à Assembleia Legislativa de uma forma absolutamente imoral. Eu já submeti essa questão à assessoria jurídica do Senado Federal e eu estou entrando com uma ação popular para invalidar esse processo. Andrade Gutierrez ficou dona da Sanepar sem ter capital que autorizasse essa ingerência na administração da empresa. Essa última pergunta foi feita pela engenheira civil Patrícia Seabra sobre política de saneamento. A próxima também vem da internet, feita pelo Luiz Itamar Lorenzi, de Toledo. O candidato levará a Ferroeste até Guaíra, caso seja eleito? Caso tenha dinheiro para isso, até Mato Grosso. Mais uma pergunta da internet sobre o programa Casa da Família, vem do Jorge Almeida, de Curitiba. O candidato, ele disse que trabalhou na Coapar, aqui durante a sua gestão, de 93 a 96, no programa Casa da Família. O senhor pretende retomar este programa? O meu programa era um programa de mutirão. Eu discuti muito com a tia Dilma isso. A Dilma colocou isso numa escala empresarial. A minha casa, a casa do nosso governo, saía muito barata. Mas eu sou obrigado a concordar que nós não conseguiríamos, com esse meio, que é um mutirão, a utilização da mão de obra do futuro proprietário, chegar na escala que o governo federal chegou. Mas, na verdade, foi mais do que um projeto de habitação, de certa forma, um projeto de estímulo à construção civil. As casas são muito caras, os terrenos subiram muito de preço, mas conseguiu atingir uma escala razoável. Então, a gente tem que avaliar os dois processos. O nosso processo era um processo barato, mas não seria possível atingir a escala que o governo federal atingiu. Mais uma pergunta da internet sobre investimento público vem do Décio Boquil, de Caloré. O atual governador tem passado nos municípios e prometido obras, porém as obras não começam, segundo ele, apesar de licitadas. Exemplo disso é a obra de calçamento da estrada que liga Caloré ao distrito de Jussiara. O senhor dará andamento a essas obras? Terá recursos, tendo em vista os comentários de endividamento do Estado? Nós temos que colocar o Estado em ordem. Nós já assumimos o Estado numa situação igual ou pior do que essa, quando o Lerner e o Taniguchi mandavam no Estado. Hoje manda o Taniguchi. Eu acho que só o Taniguchi, porque o governador é um autista, ele não sabe bem o que está fazendo lá. Mas eu acho que com experiência e competência, a gente consegue equilibrar as coisas. Candidato, nós estamos nos encaminhando para a etapa final desta entrevista, deste evento, temos ainda 5 minutos. Eu gostaria então que o senhor encaminhasse as suas considerações finais. Eu
tenho ainda 4 anos e meio de mandato no Senado. Eu sou o senador que mais viaja no Brasil. Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da União Europeia e Latino-Americana. Eu tenho um escritório em Bruxelas. Eu sou presidente e vice-presidente no sistema rotativo do Parlasul. Eu tenho um escritório em Montevidéu, no Uruguai. Eu sou membro do Parlatino. Eu tenho um escritório no Panamá. Eu tenho aprendido muito nesta interação com as administrações do mundo hoje. Eu estou presente na crise da Grécia, na crise de Portugal, na crise da Itália, que entrou em recessão técnica agora, semana passada, depois de 3 trimestres com PIB negativo. Eu estou presente na crise da Espanha. E eu estou vendo o domínio do dinheiro, isso que o nosso Papa Francisco chama de mamon, e a Bíblia também, estabelecer uma solução para os erros do próprio capital financeiro em cima do lombo do povo e dos trabalhadores. Eu tenho visto o desespero dos espanhóis, o suicídio das donas de casas, dos chefes de família, ao terem tomada a residência pela qual pagavam há 20 e 30 anos. A situação é pesada e esse domínio absoluto do capital tem que acabar. O Papa Francisco, quando a Dilma e alguns presidentes de países importantes do mundo se reuniram em Davos, deu um conselho. Digam aos donos do dinheiro que o capital é bom quando ele é investido em inovação, quando ele é produtivo. Mas o capital, a cobiça, a ganância não podem dominar o mundo e isso nos leva a uma crise. E eu estou vendo que esse predomínio absoluto do capital financeiro está levando a nós também numa crise. A presidente Dilma começou bem, um vesgo nacional desenvolvimentista. Acabou cedendo à pressão do capital, a taxa Selic subiu, e hoje eu vejo os ministros do governo dizendo que nós temos que reatar a nossa aproximação com a Europa e com os Estados Unidos. Ora, minha gente, a Europa está quebrada. A Europa está cortando emprego, está cortando salário, está cortando pensão. A Europa está liquidada. A Europa não tem dinheiro para comprar nada do Brasil. A Europa está naquela situação que o Fernando Henrique descreveu num determinado momento como vender ou vender, exportar ou exportar. Então é uma falácia essa bilateralidade entre Brasil e Europa. Os Estados Unidos não compram nada do Brasil, somos nós que compramos dele. O peso é muito pequeno. Uma parte enorme do que nós vendemos com o nível de desenvolvimento da nossa tecnologia é para a América do Sul. Argentina na frente, Uruguai, Paraguai, Colômbia. Por quê? Porque a tecnologia deles está mais ou menos no nível da nossa ou inferior e nós conseguimos evoluir nesse processo. Nós temos que fazer um grande esforço para a retomada do crescimento industrial. Eu propunha hoje na FIEP o sistema português de zerar o imposto para aquisição de tecnologia nova, inovação tecnológica, mesmo que seja importada. Nós temos que melhorar a condição de produção das nossas fábricas. E tive lá um quiprocó com as suas excelências, que tinham como proposta fundamental para o desenvolvimento industrial baixar salário. Queriam ver o compromisso de que no governo eu baixaria o salário mínimo regional ao nível do Brasil. Isso significa levar o salário mínimo regional do Paraná ao nível de um salário que é influenciado pelo Piauí, por Alagoas, que vai lá para baixo. Essa é uma visão atrasadíssima da economia. É um nacional desenvolvimentismo primitivo, que você era competitivo não pela criatividade, pelo processo moderno de produção, pela inovação, mas pelo massacre salarial, que é o que se imagina que esteja acontecendo na China equivocadamente. Agora, há pouco mesmo eu conversava com o Francisco Simeão, que é meu suplente no Senado, e o Chico dizia: Roberto, nós já pegamos a composição de produção da China e tiramos o item do salário. Eles continuam produzindo extraordinariamente mais barato do que nós sem o salário. Então, se desconsidera esse insumo salário, nós temos que avançar muito em inovação, organização de produção, e nós temos que eliminar impostos da indústria, estabelecer políticas como a japonesa do Keidanren, que é uma associação entre o Estado e projetos industriais. No início da política do Keidanren,
o Estado pagava o desenvolvimento do produto novo, que é o que custa mais caro numa linha de produção. A despesa inicial e enorme é o desenvolvimento do produto. Quando esse produto está pronto, acabado, inovado, está no mercado, a coisa anda. Então nós temos que pensar em soluções assim. E no imposto zero para inovação tecnológica importada, produzida no Brasil, qualquer que seja. Não tem outra saída, porque esta saída do Brasil produtor de commodity e essa desistência absoluta da competição, sob o pretexto de que não podemos competir com a Ásia, é mais ou menos o dependentismo do Fernando Henrique Cardoso sem a preocupação social. Eu lia outro dia um artigo da Portuguesa, como é o nome da Maria da Conceição Tavares, e ela estava recuando de forma absoluta da sua política desenvolvimentista levada ao longo dos anos. Ela já está bem idosa, mas ela dizia que nós não temos como competir e temos que nos submeter à situação de produtor de commodities. Com isso não se faz um país, não se eleva o nível de vida da população e nos coloca numa posição de inferioridade diante do mundo. Me parece, a mim parece, não é me parece, a mim parece que é esta política que o governo atual está acabando por adotar. Ou seja, vamos para a democracia social e não para o nacional desenvolvimentismo. E a democracia social é a privatização, as concessões e a subordinação do projeto nacional à condição de produtor de commodities. É isso que eu estou imaginando que nós podemos contraditar num governo de um Estado forte, poderoso, criativo e trabalhador como o Paraná. Nós podemos estabelecer uma contraposição, um dique de contenção a esse tipo de raciocínio absolutamente submisso. Quero deixar aqui registrada a participação de Luiz Viana, que enviou pergunta para a gente, e também do Luiz Fernando Cortes, de Curitiba, do Ivo Sérgio Pereira Santos. Essas perguntas, não tivemos tempo de fazê-las, serão entregues à assessoria do candidato. Agradecendo a sua participação aqui conosco, em nome do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado do Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. Lembrando que o evento também teve a transmissão e a parceria do paranaportal.com.br. Convido todos a estarem conosco amanhã, às 20 horas, no mesmo horário, onde estaremos conversando com o candidato do PTC, Túlio Bandeira, ao governo do Estado. Agradeço novamente a participação de todos e uma boa noite. Fabrício, os debates, as sabatinas todas serão feitas à noite? Todas à noite. Isso é perfeito, então o Beto Luiz já pode vir. Boa noite.